Meus irmãos, a paz do Senhor seja com você, amém? My dear brothers and sisters, peace be with you, ok? Eu vou ter um trabalho dobrado hoje aqui, porque eu vou estar tentando falar em português e em inglês ao mesmo tempo. I will have a double of work today, because I will try to say the same sentence in Portuguese and English. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém, meus irmãos? But God is good and His mercy endures forever, alright? Meus queridos, nós vamos começar esse culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus, fazendo uma leitura, Salmo de número 50, verso de número 23. We will start our service reading a verse of Psalm 50. Psalm 50, verse number 23, ok? Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Amém, gente? E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora, nesse momento, te glorificar, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. O Senhor tem sido um Deus maravilhoso conosco, que nada tem nos faltado. O que eu quero te pedir agora, ó Deus, é que o Senhor abençoe a vida do dizimista e do ofertante, e que ele possa ver a tua boa mão agindo na vida de cada um deles. Que essa igreja seja uma igreja próspera, Senhor. Ó Deus, porque nós não dependemos do governo, mas nós dependemos única e exclusivamente de Ti. Abre portas de emprego para aquele que precisa, ó Deus. Abre portas de emprego. Ou então abre melhores portas, ó Deus, de trabalho, para que o Teu povo não seja sobrecarregado de trabalho e assim possa acabar se esquecendo de Ti, Senhor, por causa dos muitos afazeres. Senhor, eu te peço isso. Abre boas portas de trabalho para todo o Teu povo, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o tema da pregação de hoje vai ser um bom início com um final maravilhoso, ok? The main title of the preaching will be A Good Beginning with a Wonderful End. Ok? A marvelous, a wonderful end. O que nós vamos fazer aqui? Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler do verso 26 até o 27 e depois nós vamos passar para Gênesis 2. Apenas acompanhe aqui, por favor, tá bom? Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Verso 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Agora vamos passar para Gênesis 2, o verso 8 e o verso 9, que diz assim: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Verso 9 diz: Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? O texto fala sobre o homem no jardim. We read about the man in the garden. Ele aceita a tentação da serpente, nosso adversário, e peca desejando autonomia de Deus. The man accepted the temptation from the snake, our adversary, our biggest and greater adversary, and commit sin, wishing to be free from the God's wills. Quando ele e a mulher tomam consciência do que fizeram, eles tecem roupas de folhas para cobrirem a nudez do pecado. When Adam and his wife Eve, they take conscience about what they did, they try to cover their sin using leaves. They do clothes of leaves, ok? A pergunta que eu quero fazer para você aqui, porque tem a ver com o que eles fizeram, é: quando algum de nós peca, quem é que não se sente nu perante isso? When we commit sin,
against God, we really don't feel ourselves naked. Ok? Aí Deus chega e diz não para a roupa de folhas. God arrived in front of Adam and Eve and say no to the leaf clothes. Por quê? Amados, roupas de folhas representam a tentativa humana de cobrir o pecado. A humanidade faz isso até hoje quando cria conceitos, normas ou pensamentos para relativizar o pecado, para torná-lo menos danoso ou até mesmo sem efeito. Ok? E outra, roupas de folhas duram pouco. Vocês vão concordar comigo que roupas de folha elas duram pouco. Por quê? Porque você tirou a folha da árvore, né? Costurou a roupa com as folhas, mas a roupa seca. A folha seca e cai, revelando de novo a nudez. E acabam precisando ser trocadas de novo constantemente. I was saying, a cloth made by leaves, they represent the attempt of the mankind to cover the sin by themselves. And the humanity do this until today, when the humanity or the mankind create concepts or kinds of thoughts, okay, to turn the sins as something relative and with less damage or even without effect, ok? Bom, vamos lá. Então veja, como eu falei, as folhas verdes elas caem, revelam a nudez e acabam precisando ser trocadas de novo. Isso representa também o que seria a invenção contínua de novos conceitos errados para renovar os que já existem. Tá bem? Agora, talvez você se pergunte por que a gente herdou isso? O que a gente tem a ver com isso? Você não estava lá quando Adão e Eva pecaram, estava? Eu não estava. Né? Eu não estava. Ok? Nós não temos nada a ver com isso, não fomos nós que pecamos, foram Adão e Eva. Então, o que isso tem a ver com a gente? Por uma coisa muito interessante que existe, inclusive, na legislação do mundo, que chama devedor solidário. I was saying to them, what we have with this, once we weren't there with Adam and Eve, okay? O que é o devedor solidário? O devedor solidário é alguém que tem que pagar a dívida. Existe esse conceito em outros países onde é dito o seguinte, olha, se alguém não pode pagar a dívida, outra pessoa tem que pagar, mas ela tem que ser paga. Então, por exemplo, se eu assumo uma dívida que eu não consigo pagar, a lei dita que os meus descendentes terão que pagar essa dívida. Então, por exemplo, se eu assumo uma dívida que eu não posso pagar, meu filho Tiago teria que assumir essa dívida, mesmo que ele não tivesse absolutamente nada a ver com isso. Agora, veja bem, no nosso caso, quem adquiriu essa dívida foi o homem. Por quê? Porque o injustiçado e quem tem que cobrar a dívida é Deus. Agora, preste atenção no seguinte, o tamanho da dívida. O tamanho da dívida. Qual é o tamanho da dívida? Imagine o seguinte, o tamanho da dívida é proporcionalmente igual àquilo que foi dado. E o tamanho da dívida é proporcionalmente igual a quem é o devedor, a quem é o cobrador. Aí você vai entender. Por quê? O que Deus deu para o ser humano? Deus deu para o ser humano a vida. Deus deu para o ser humano a intimidade e a aliança com ele, e por aí vai. E o homem desprezou isso tudo. Então, e quem cobra é o próprio Deus. E vamos combinar que Deus, ele é grande. Então aí você consegue entender que homem nenhum jamais foi capaz e jamais seria capaz de pagar essa dívida que ele assumiu perante Deus. Por causa do tamanho daquilo que ele passou a dever para Deus. Vida, estamos falando de dívida e vida. Então passou para a descendência, passou para mim, passou para você. Agora vamos lá, uma pergunta que me fizeram, né? Me fizeram no domingo passado. Por que Deus deixou isso acontecer? Eu não sei nem se eu não pulo esse pedaço para deixar vocês com mais curiosidade, mas vamos lá. Por que Deus deixou isso acontecer? Não era mais fácil não ter criado Lúcifer? Não era mais fácil ele não ter criado Adão e Eva? Era muito mais fácil.
Não criou Lúcifer, porque sabia que Lúcifer ia fazer o que ele fez. Não criava Adão e Eva, porque saberia o que Adão e Eva iriam fazer. Ficou mais simples? Não, não ficou mais simples. Amados, preste atenção. Deus, ele criou os anjos em primeiro lugar. Depois ele cria Adão, Eva e a humanidade com uma mesma característica que ele, Deus, tem. Sabe o que é a noção do certo e do errado? Se você chega para o teu filho pequeno, como nós fizemos com o Tiago, né? Na casa da minha sogra, eu lembro disso até hoje. Eu chego para o meu filho pequeno e digo, olha, não põe a mão ali no ferro de passar roupa, que está encostado, porque está quente e você vai queimar a sua mão, seu dedo. Então veja, ele sabia que o certo era não colocar o dedo ali, ou a mão, e o errado seria colocar o dedo ou a mão ali. O que ele fez? Botou a mão, lógico. Óbvio, a gente virou as costas, não deu 2 segundos, a gente só veio. Ah! Por quê? Porque ele tinha ido lá, desobedecido a gente, metido o dedo na mão, metido a mão, né, o dedo no ferro quente. Mas ele sabia o que era certo ou errado. E assim é a humanidade, e assim eram os anjos que caíram. Eles sabiam o que era certo ou errado, mas eles escolheram o seu próprio caminho. E veja, essa questão de liberdade de escolha consciente, Deus tem. Nós não lemos no começo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Nós não lemos no começo que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança? Semelhança é algo que não é igual. Imagem é algo semelhante, parece, mas não é igual. Ok? Se você se olha num espelho, você vê a sua imagem, mas a imagem não é você. Ela é igualzinha a você, mas não é você. É a mesma coisa. Então Deus, ele cria a humanidade, ele cria os anjos com essa característica. Eu sou livre, então você é livre também. Eu sei o que é certo ou errado, então vocês também sabem o que é certo e errado. Vocês vão ter o direito de dizer sim ou não, porque eu tenho esse direito. Eu exerço, né, livre-arbítrio e eu sei o que é e eu digo não. Amados, Deus não evita que a sua criação ela erre. Ele não nos coloca em redomas de vidro nos protegendo de absolutamente tudo. Nenhum pai consciente faz isso. Mas ele usa os nossos erros, ele nos ensina e ele usa os nossos erros para criar em nós, sabe o quê? Responsabilidade e limites. Deus chegou para Adão e Eva e disse, olha, tudo que está aqui é teu, menos aquela árvore. O fruto era venenoso? Não. Tanto é que Adão e Eva comeram e não morreram. Mas a semente da desobediência, a semente do desejo de dizer eu quero ser independente de Deus, foi o que fez com que eles morressem. Eles pecaram contra Deus. Enfim, amados, o melhor que pode acontecer na vida do ser humano é conhecer Deus, fazer a sua vontade e amá-lo. E tanto os anjos quanto a humanidade acabariam por ter que escolher entre essa perfeita liberdade. Liberdade existe a partir do momento em que eu conheço a Deus, conheço a sua vontade, descubro que eu não posso fazer tudo o que eu quero e que tem um Deus bom e maravilhoso que deseja me guiar, que deseja cuidar de mim. Essa é a verdadeira liberdade. Eu saber que Deus existe, que Ele me ama e que Ele quer cuidar de mim e que eu não posso fazer tudo o que eu quero. Essa é a verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade é quando eu entendo isso. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu sou perfeitamente livre porque eu sei que eu não posso fazer tudo. Amém, gente? 1/3 dos anjos escolhe o orgulho, a vaidade, a soberba, e são expulsos do céu. Adão e Eva escolhem o orgulho, a vaidade e a soberba e são expulsos do jardim. Por quê? Porque Deus deu a eles essa capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e colher as consequências disso. Aí, amados, vamos chegar à cobertura de pele de animal. Tá ok? Aí a gente volta à figura do devedor solidário. Por quê? Porque um inocente tem que pagar a dívida do outro. Lembra do exemplo que eu dei? Se eu adquirisse uma dívida que eu não posso pagar, meu filho teria que pagar. Ele teve alguma coisa a ver com isso? Nada.
mas a dívida passaria para ele. Um inocente tem que pagar a dívida do outro. E como o pecado gera a morte, alguém teria que pagar a dívida também morrendo. Também morrendo. Aí, o que Deus faz? O próprio Deus mata um animal inocente, porque é Deus quem providencia. Aonde os homens tinham tentado, com a sua justiça própria, coser uma roupa de folhas, e Deus diz, não vai ser você não, você eu. O próprio Deus vai, mata um animal, tira sua pele, cose roupas e dá para o homem e para a mulher, dizendo, pronto, isso aqui vai ser a cobertura temporária, parcial, daquilo que vocês fizeram contra mim. E olha que interessante, a cobertura de pele ela não deteriora como uma cobertura de folha. Você concorda comigo? Ela não estraga tão fácil como uma cobertura de folhas. Como eu já disse, é Deus quem providencia essa cobertura e ele deixa o animal morrer para que a cobertura seja providenciada. Mesmo assim, gente, a cobertura de pele com o tempo também se deteriora. A não ser que ela seja muito bem cuidada, né? Mas com o tempo, ela também deteriora. Aí, a gente entende porque aquilo que Deus providenciou como um substituto, que foi a lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a Bíblia diz isso, ela em si, tentada executar por pessoas falhas e pecadoras, ela nunca conseguiria cumprir o propósito total que Deus havia determinado para ela. Porque homens pecadores e falhos estariam tentando fazer isso. Aí nós vemos Deus providenciar uma cobertura e pagamento perfeito. Isso está em Isaías. Passa para mim, por favor. Isaías 53, 4, nós estamos avançando milhares de anos. E em Isaías 53, 4 e 5 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores tomou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Quem pode dizer glória a Deus para o verso 5? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi esmagado, ele foi transpassado, ele foi surrado por causa da minha iniquidade, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, você que está nos assistindo pela internet, por causa de nossos pecados. O Senhor Jesus, ele é levado à cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Amém, gente? Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um de nós, quando a gente não conhece a Cristo, a gente anda por aí tentando achar uma solução, tentando achar um caminho, tentando achar uma maneira de viver a vida de maneira correta, ou de viver a vida, de preencher o vazio enorme que existe no nosso coração. E nós tentamos de tudo. Eu tentei de tudo, gente. Não vou entrar nesses detalhes agora, que é muito grande, mas eu sou um que eu tentei de tudo para tentar preencher o vazio que existia no meu coração. Nunca consegui. Até a hora que o Senhor Jesus se revela para mim como Senhor e Salvador. Aí nessa hora a diferença foi feita. E nessa hora o vazio que existia na minha alma foi completamente coberto. Isso quer dizer que foi tudo resolvido? Não? Passe de mágica? Não. Porque vida com Deus é uma vida diária. E nós aprendemos a cada dia, e nós vivemos cada dia o nosso dia, e Deus ele nos ensina a cada dia. Mas o buraco que existia aqui já não existe mais. Amém, gente? E verso 10. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo. Olha o que Deus fez por você. O Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Está dizendo que veio do próprio Deus. Deus não matou o animal para poder providenciar a cobertura de peles. O próprio Deus pegou o filho dele e mandou-o para a cruz. Agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, que ele fez na cruz, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Por quê? Porque a morte não
teve domínio sobre o Senhor. Amém, gente? A morte não teve domínio para o Senhor. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Então ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E verso 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Amém, gente? Até o dia de hoje, por toda a eternidade, o Senhor Jesus, carregando ainda um corpo glorificado, com as marcas nas mãos, ele estará pela eternidade, e até que nós tenhamos um encontro real com ele, esse Senhor estará fazendo, sabe o quê? Justificando a cada um de nós. O que é justificando? É chegando para Deus dizendo: Pai, eu morri por ele. Eu morri pelo Rogério. Eu morri pela Nícia. Eu morri pelo Menino. Eu morri pela Cláudia. Eu morri pelo Márcio. Eu morri pelo Edson. Eu morri pela Sandra. Eu morri pelo Rogério. Eu morri pela Samara, pela Rita. Eu morri pela Adriane. Eu morri por eles. Olha as marcas aqui. Olha as marcas aqui. Perdoa, Senhor. Perdoa. Perdoa, porque eu fiz isso por causa deles, para trazer eles todos do caminho errado que eles estavam, do caminho de morte que eles estavam, para junto de ti, meu Pai. Para junto de ti. Isso foi o que o Senhor Jesus fez uma vez só. Uma vez só. Num sacrifício que vale para todo sempre. Por quê? Porque nós estamos falando do sacrifício do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Então ele teve condição de fazer aquilo que nenhum homem pôde fazer. Pagar pelo pecado inteiro da humanidade. Daquela época, os que ainda iriam nascer, os que vivem hoje, os que ainda vão nascer, até o final dos tempos. Tudo feito de uma vez só, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço da transgressão de Adão e Eva e, consequentemente, nossa transgressão e dívida causada pelo pecado. Ele abre para nós um novo caminho. Hebreus 10, 19, um texto muito conhecido, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você tem um caminho aberto de comunhão e intimidade com Deus pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Aleluia. Coração sincero. Sabe o que isso significa? Você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, desculpa, mas eu não consigo acreditar. Eu costumo dizer que Deus responde dúvidas honestas. Tem gente que é sarcástico, né? Tem gente que não quer saber e debocha de Deus, que não quer. Mas se você tem uma dúvida honesta você pode colocar essa dúvida diante de Deus, dizendo: Deus, olha, eu gostaria de crer, olha, eu não consigo entender. Por favor, me ajuda a entender. Se o Senhor existe, olha, fala comigo. Eu te desafio, assim, no bom sentido, você pode chegar diante de Deus e dizer isso, se for uma dúvida honesta, tá? Por isso que é dito, olha, aproximemo-nos com o coração sincero. Agora, ok, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Por quê? Porque Deus, ele quer que nós nos aproximemos dele purificados, justificados e purificados. Amém, gente? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Deus não é o Rogério, que a qualquer momento pode falhar com vocês. Aliás, né? Pode falhar com vocês. E pode, de repente, prometer uma coisa e não conseguir cumprir. Deus não é o Rogério. Se ele te prometeu alguma coisa, podem demorar anos, podem demorar décadas, mas ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Você pode esperar.
Não posso te dizer quanto tempo, não tenho condição de dizer isso. Mas se ele prometeu, ele com certeza cumprirá. Amém, gente? Amém? Amados, a porta fechada do jardim do Éden. O homem é expulso do jardim. A porta fechada do jardim do Éden agora reaberta para todos os que rendem o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós celebramos a sua ressurreição, porque na sua ressurreição ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, você vai vencer a morte também. Amém? Amém? Você vai vencer a morte também. Se ele ressuscitou, você vai ressuscitar. Amém? É promessa dele. Por isso que está escrito em João 11, capítulo 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele termina com uma pergunta: você crê nisto? E essa pergunta ecoa pelos séculos até nós aqui. Você crê nisso? Amém, gente? Amém. Deus está perguntando isso para você aqui agora. Você crê? E eu quero fechar com uma passagem linda. 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 Sabe por quê? Porque essa passagem nós vamos ver acontecer. Quer dizer, não que as outras não venham acontecer, né? A gente não vai ver. Mas essa linda passagem nós vamos ver. Porque está em Apocalipse 21, 2-4, que diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, gente? Você e eu, essa promessa é para todos aqueles que renderam o seu coração ao senhorio de Cristo. Um só sacrifício, suficiente para toda a eternidade. E uma só promessa, que nós vamos, se nós morrermos, nós vamos ressuscitar e nós vamos para lá. Se nós não estivermos mortos, se nós estivermos vivos, o Senhor nos promete que Ele nos levará para termos um encontro com Ele nos ares. Nosso corpo será transformado num corpo glorioso, como foi o do Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, e nós estaremos com eles. E o que interessa é que você vai ver essa cidade. Você vai ver essa cidade. Você vai andar pelas suas ruas. Você vai ver os locais, você vai se encontrar com pessoas, você vai ver parentes teus que morreram no Senhor, eles vão estar lá e nós vamos nos encontrar todos. Todos os teus parentes que morreram em Jesus, eles estão lá já, esperando pela gente. E na hora que você estiver lá, você vai se encontrar com ele. Você vai se encontrar com ele. Vai ser uma reunião tão linda. Vai ser uma reunião tão linda, gente. E nunca mais você vai chorar. Nunca mais você vai derramar uma lágrima de tristeza, de dor. Talvez você derrame lágrimas de alegria, ok. Mas você nunca mais vai derramar uma lágrima. Não haverá mais dor. Você que hoje está doente, você que hoje o teu corpo é debilitado por algum tipo de problema físico, de doença, nunca mais você passará por isso. Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. O teu futuro, na verdade, o teu presente e, acima de tudo, o teu futuro não é aqui. A sua esperança não é aqui. A sua esperança não é aqui. A sua esperança nem naquilo que você vê.
A sua esperança não está naquilo que você espera neste mundo. A tua esperança não está naquilo que você vê ao teu redor. A sua esperança não está em uma circunstância boa ao teu redor. Olha, uma promessa de um emprego que vai vir para você e que em nome de Jesus apareça, mas mesmo assim não é a tua esperança. A tua real esperança está lá. Quando você cruzar as portas dessa cidade, quando você entrar por ela e quando você disser, Senhor, eu estou aqui. E quando o Senhor chegar para você e disser, vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso que está preparado para vocês desde o começo dos tempos. Quando o Senhor chegar para você e disser, vinde servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, no descanso do teu Senhor, aí sim, ou nisso sim, reside a tua esperança. Amados, a história da humanidade começa em um jardim e terminará num jardim. A história da humanidade tem um começo, tem um meio e tem um fim. Isso que nós vemos agora, tudo que nós vemos terá um fim. E o Senhor Jesus será tudo em todos. Amém, gente? Eu quero perguntar aqui e quero perguntar para você que está nos assistindo, nos vendo ou nos ouvindo pela internet. Se alguém deseja render o seu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você que está me ouvindo e você que está aqui, se alguém deseja render o seu coração ao senhorio de Cristo, vamos todos fechar os olhos, feche os seus olhos, todos, vamos fechar os olhos. Se alguém deseja render o seu coração ao senhorio de Cristo, como eu disse aqui ou aí onde você está, põe a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração, que eu quero orar por você. E você que nunca conheceu o Senhor Jesus, que deseja tê-lo como seu Senhor e Salvador, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por todos aqueles, ó Deus, que nesse exato momento estão rendendo o seu coração a Ti. E dizendo para ti, seja aqui neste lugar, seja em algum lugar pela internet, que estão dizendo para ti, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Toma cada um deles nas tuas mãos. Que eles possam, ó Deus, começar a partir do dia de hoje, uma nova vida em Cristo Jesus, em novidade de vida. E que eles sejam cheios da tua presença, que o teu Espírito Santo faça morada em cada um deles, ó Deus. Faça morada em cada um deles, porque o teu Espírito Santo é o selo e a comprovação da rendição deles a ti. Eu entrego cada uma destas vidas em tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com você. Que o Senhor Jesus abençoe a sua saída e a tua entrada. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde a sua vida de todo mal. Que Ele possa providenciar tudo aquilo que você precisa, mas acima de tudo, que Ele possa providenciar o seu Espírito e a sua unção sobre a sua vida, a sua maravilhosa salvação, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te dê uma semana de vitória na presença dEle, que fortalezas caiam diante de ti, que portas sejam abertas diante de ti e que a tua vida seja ricamente abençoada. É o que eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor, amém? Aleluia. Glórias a ti.